Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar sobre esse pico emocional do mês, que é a lua cheia, no signo de Virgem. Se você é novíssimo, novíssima por aqui, meu nome é Denise Carvalho, eu estudo astrologia desde 99, sou administradora e atualmente sou mestranda no curso de Astronomia Cultural e Astrologia pela Universidade de Trinity Wales, lá no Reino Unido. E a minha abordagem para a astrologia é uma abordagem da gente se questionar, da gente refletir e da gente pesquisar, da gente estar em campo, né? Céu e terra juntos através de nós e fazendo a gente pensar sobre diferentes pontos de vista que nos escapam, né? Então a gente já vem conversando sobre essa jornada eletrizante do mês de fevereiro. Já queria convidar você, bom, primeiro para você se inscrever, caso você não tenha se inscrito. Se você já vem de outros vídeos, você sabe que é sempre uma honra a gente continuar o nosso papo astrológico por aqui. E o seu like me ajuda super a divulgar o trabalho. E eu queria te convidar para ver os vídeos que a gente já falou sobre o mês de fevereiro, que eu vou explicar lá na jornada, mostrar aqui de novo alguns slides para vocês, para a gente olhar como o mês evoluiu, né? Então a gente vem dessa... peraí que eu já vou voltar aqui. A gente vem desse ciclo lunar aqui, né? Então começou no dia 9 de fevereiro, tem o vídeo sobre a lua nova. E antes disso, até a gente falou da jornada toda do mês de fevereiro, então tem o vídeo da jornada que eu também vou te convidar para assistir. Já vou voltar para esse slide aqui para a gente falar. E a gente está aqui nesse pico do mês, né? A gente está na lua cheia, que é o pico emocional do mês. E aí eu gosto sempre de falar, quando a gente fala de lua cheia, da gente ter as imagens astronômicas, né? A gente fala de lua cheia, as pessoas acham que a gente é esotérico, que a gente acredita numa tensão imaginária, né? Na verdade, na lua cheia, nós temos astronomicamente, de verdade, a Terra posicionada entre o Sol e a Lua. Né? Então, aqui, só para a gente ter ideia, aqui é um alinhamento, inclusive, que tem a ver com eclipse, né? A cada 6 meses, então a lua cheia, na verdade, não precisa acontecer exatamente nesse alinhamento perfeito, mas dentro desse espaço aqui, né? Então tem esse alinhamento que puxa a gente para direções opostas. Sempre que a gente está falando de uma lua cheia, a gente está falando da integração dos opostos, né? Então nós temos uma lua cheia agora. Apesar do mês ter começado lá com Aquário, a gente tem o Sol no signo de Peixes e a Lua no signo de Virgem, que é um eixo do serviço, né? Vamos falar sobre isso. Então ela começou aqui e está o pico emocional aqui, acionando esse eixo Virgem-Peixes, que é um eixo do servir. Outra imagem que eu coloquei aqui, que eu acho interessante a gente ver, o problema com essa imagem, só já adianto, eu adoro ela porque mostra a faixa zodiacal, mas a Terra está reta, né? E a Terra não é reta. A Terra tem uma inclinação de 23 graus, que inclusive é o que faz a gente ter as estações do ano. Mas só para vocês entenderem, quando a gente fala que o Sol está em Peixes, é de quem olha da Terra, o Sol atualmente está no signo de Peixes e a Lua está no signo de Virgem. Por isso a gente está entre um e outro, né? Porque a faixa zodiacal é essa faixa, né, que coincide com o movimento aparente do Sol, que é a eclíptica, essa faixa amarela que é por onde caminha o Sol, e também os planetas, né, pessoal? Então essa faixa por onde eles caminham no céu. Então, por isso que às vezes a gente fala, por que a Lua está em Virgem e por que o Sol está em Peixes? Então, para a gente ter essa imagem visual, ok? Nós estamos dentro de um ciclo. Eu sempre gosto da gente relembrar de que a lua cheia é um ponto culminante de um ciclo que começou na lua nova. Eu coloco o mês aqui no formato de jornada, que eu te convido para assistir, para a gente ter uma ideia do calendário, para ajudar vocês a pensarem de forma do calendário, porém, o ciclo lunar começa na lua nova, ok? Que foi lá no dia 2. Então a gente vê, para a gente pensar um pouquinho, antes de eu falar desses aspectos da lua cheia, que a gente vem de um mês, a gente tem sempre uma troca de padrão, né? Quando o Sol muda. Então, dia 19/2, o Sol entrou em Peixes, e a gente vinha dessa eletricidade muito grande que é parte desse ciclo. A lua cheia ela está subordinada à lua nova, então a lua nova dá o tom do mês, e a lua cheia dá para a gente esse ajuste fino dessa segunda quinzena, né, de como esse ciclo está culminando.
onde ele está dando, né? E a gente vem de um ciclo extremamente veloz, aí eu não vou me repetir que está lá no vídeo da Lua Nova, mas com muita característica de Aquário, né? Então nós falamos do Mercúrio entrando em Aquário, o Marte, a Vênus nesse início do mês, e aí a gente tem uma mudança de padrão agora na Lua cheia, né? Primeiro pelo ingresso do Sol em Peixes, a gente passa, vocês lembram que de um signo para o outro a gente tem uma mudança de padrão importante, né? Então tem sempre a qualidade Yin e Yang. No caso aqui, a gente vem de uma modalidade Yang para fora, mental, veloz de Aquário, e vai para o universo Yin de Peixes, receptivo, empático, sensível, vulnerável. E com o ingresso do Sol em Peixes, e aí também, falando um pouquinho dessa jornada agora, e os aspectos que estão perto da Lua cheia marcam o mapa da Lua cheia, como a gente vai ver, certo? Então a gente tem, primeiro, em termos de aspectos, ao longo do mês todo mundo que foi entrando em Aquário deu de cara com Plutão. Falamos disso, essa energia do tudo ou nada que a gente tem no céu. E agora, com o ingresso em Peixes, o que for entrando em Peixes dá de cara com quem? Com Saturno. Então vamos falar um pouco disso, que é uma energia muito diferente. Então me parece, aqui com características muito aquarianas e uranianas, a gente veloz e querendo questionar profundamente o status quo. Também te convido a ver todos os vídeos sobre Plutão em Aquário, que é um pano de fundo muito mais profundo e lento desse momento histórico que a gente está. Então é um mês que vem com essa energia de romper, de chacoalhar, de tensão, né, de questionar as coisas como estão, para uma energia saturnina que é muito mais de cobrar uma conta, né, da gente ter um choque de realidade, de concretude, de entrar em contato com os fatos concretos, com uma energia de responsabilidade. Então, estamos aqui nesse momento da jornada, certo? Vamos lá dar uma olhada, então, no mapa da Lua cheia. Eu queria comentar algumas coisinhas antes sobre a Lua Nova, só para fazer alguns paralelos com vocês, né? Já que um mapa e outro estão relacionados dentro do mesmo ciclo lunar, a gente tinha na Lua Nova, então, um foco na casa 6, né? Que é uma casa associada ao signo de Virgem, análoga ao signo de Virgem, que é esse lado da gente ter o discernimento, né? Um senso analítico e crítico muito forte, esse nível de criticidade forte para quem está no Brasil, né, tirado para o Brasil o ascendente Virgem desse ciclo, então reforça esse lado crítico, analítico e detalhista e meticuloso do signo. Queria também chamar a atenção que nós falamos para uma ênfase de casa 5, que tem a ver com crianças, com Plutão ali, com Marte, são dois maléficos, entre aspas, tá, gente? Tudo que a gente for falar aqui, a gente tem que tomar cuidado com esse benéfico e maléfico na astrologia. A gente fala maléfico porque traz pra gente à tona o que está crítico. Não quer dizer que sejam maléficos de fato, né? Que a gente ter contato com o que está crítico é muito positivo. Não que seja fácil, não que seja gostoso, mas é importante a gente entrar em contato para poder resolver, certo? E eles estavam aqui no mapa da Lua Nova, na casa 5, que é uma casa, eu até comentei no vídeo, associada a crianças, e Plutão, Marte, tem a ver com sexualidade, e a gente viu essa repercussão do caso de abusos em Marajó, todo esse, né, o vídeo da moça cantando que saiu, enfim, esse assunto voltou para a discussão, né? Voltando aqui para o nosso mapa da Lua cheia, a gente tem então a Lua no signo de Virgem, e o Sol no signo de Peixes. Então a gente tem esse eixo do serviço forte, do servir, né, algumas considerações para a gente fazer sobre toda essa questão do mapa da Lua cheia, que eu separei aqui para vocês. Então a gente tem uma energia de água preponderante, né? Então tem terra e água, porque nós temos a Lua em signo de terra, Urano e Júpiter em Touro, o meio do céu da Lua cheia ali em Capricórnio. Então tem essa energia de água forte por conta do Peixes e de terra, né? Nós temos então o grande protagonista, a gente tem dois protagonistas aí, né? Mercúrio e Saturno. O planeta mais lento fala mais alto, né? A gente sabe.
Então, se a gente for pensar no protagonismo de Saturno no mapa da Lua cheia, a gente está falando então com um encontro com a realidade, com o limite. Então, a gente pode pensar tanto no nível coletivo, né, de coletividade, quanto no nível individual. A gente entrar em contato com... vamos falar um pouquinho dessa energia de Saturno, né, que é a energia de tirar tudo que enfeita demais para a gente poder ficar com o essencial. Saturno enxuga, né? Eu estava olhando aqui, eu estou sempre aqui me inspirando por bibliografias, e eu gosto de dividir isso com vocês, de você buscar, vocês que gostam, que estão aqui, buscar, estudem e busquem informação, pesquisar, né? A gente olhar como essas energias, não a gente dá muitas respostas, eu gosto de uma astrologia que a gente faça mais perguntas do que dê mais respostas, porque o ser humano é muito complexo, né? Mas estava vendo alguns termos aqui interessantes, né? O livro da Liz Green, que é um livro que fala especificamente sobre Saturno, e aqui ela fala, né? Ela coloca como subtítulo do livro o Deus do Karma, né? E tem uma parte que ela faz uma alusão interessante, faz uma analogia com o mito da Bela e a Fera, né? Que é só quando a fera, quando se aproxima da fera como ela é, tal como ela é, e a gente pode fazer um paralelo da fera sendo os nossos medos, sendo as nossas contrações e contenções, que a gente de fato encontra o belo, né? O príncipe ali que se revela. Então, esse olhar para aquilo que dá medo, esse enfrentamento, através da energia de Saturno, que contrai para que a gente possa ficar com o essencial. Então, ele tem muito uma fama, é muito mal compreendido. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, ele é o construtor, né? Eu brinco que é o empreiteiro do zodíaco, que faz a gente atrasar as nossas obras, né? Que o timing de obra é diferente em Saturno, mas que ele é importante. Sim, ele traz o choque da realidade, o senso de limite, cautela, medo, frustração, né? Então aqui a gente está numa energia de entrar em contato com a dificuldade, entrar em contato com a frustração. Como quando a gente contrai, né? A gente nasce de uma contração, né? A gente nasce desse movimento o tempo todo, na verdade, a gente está nesse movimento de expansão e contração. E Saturno responde por essa contração, que também é importante para que a gente nasça, né? Para que nasça alguma coisa. Então, e a gente tem esse paralelo, tanto do signo de Virgem, que já é um signo analítico e crítico, quanto o protagonismo absoluto de Saturno nessa lua cheia. E aí a gente está lidando, então, aí de novo, tem vídeo aqui no canal também falando de Saturno em Peixes. A gente sempre tem que olhar, pessoal, não só o mini ciclo. A gente conversa muito aqui sobre a lua nova, sobre a lua cheia, mas a gente tem que estar sempre olhando sob qual guarda está esse ciclo. Então a gente tem que entender Plutão em Aquário, a gente tem que entender Saturno em Peixes. De março de 23 até fevereiro de 26, a gente tem um trânsito de Saturno por Peixes, que por si só é muito desafiador, que traz um recorte desse desafio para essa lua cheia, porque tem todos esses planetas, né? Temos aqui na lua cheia Sol, Saturno, Mercúrio e o próprio Netuno, que está lá desde 2011, em Peixes. E se encontrando, né, o fato da Lua estar em Virgem, fazendo esse eixo de oposição, a gente está confrontando essa energia de Saturno em Peixes, que é por si só um antagonismo vivo, né, de você ter um planeta de contração, lá no último signo do zodíaco, que quer abarcar tudo, que não vê fronteira. A gente tem um desafio inerente dessa passagem de Saturno em Peixes. A gente ouve, né, algumas coisas interessantes desse dar um contorno para o imponderável, dar um contorno para aquilo que a gente sonha, dar um contorno para aquilo que a gente não controla. Então é um planeta que quer controlar Saturno num signo de absoluta redenção. É como se a gente pudesse ou quisesse dar um contorno, dar um container para uma água oceânica.
Então a gente está em meio a esse desafio, e esse ciclo agora, tendo a lua cheia em Virgem, aciona tudo isso, aciona esse símbolo do servir, né? E vamos olhar um pouquinho as características de Virgem, claro, né, para a gente pensar sempre legal numa lua cheia, a gente focar, porque a astrologia tem muitos dados, a gente focar nesses signos que estão a lua e o sol. Então a gente está vivendo numa lua cheia, sempre na lua cheia. Por que ela é pico emocional? Porque a gente tem que achar um equilíbrio dentro de polaridades muito opostas, né? Então o Virgem, que é o meticuloso, tá ali, né, buscando a análise, buscando o discernimento, a organização, todo esse lado de separar o joio do trigo, né? O cuidado para a gente não ficar cri-cri, autocrítico, né? De um perfeccionismo extremo, que é uma tendência dessa lua cheia, até por conta da oposição de Saturno, que vem ainda colocar uma lupa em cima do que está crítico. Quem me conhece sabe que eu também estudo bastante o budismo, e eu acho que tem vários paralelos para a gente fazer interessantes, né? E uma que eu acho muito bacana é a gente... eles falam que a nossa raiva é um produto da gente prestar muita atenção às falhas das pessoas, às falhas da vida, às falhas das situações. Então, quando a gente coloca uma lupa, que é um pouco o que essa lua cheia está fazendo, em cima da falha do outro, da vida, da situação, isso gera na gente uma série de emoções difíceis da gente controlar. Então, é um olhar não sábio, segundo o budismo, para a falha, para o erro. Então, essa lua cheia tem uma amplificação da percepção do erro, da percepção da frustração. Então, a gente respirar um pouco em cima disso, né? Respirar, entender, especialmente nesses dias que antecedem, no próprio dia da lua cheia e nos dias seguintes, a gente dá uma respirada e entender que a gente está no pico emocional e que a gente vem de uma mudança de vibe muito grande, de um Aquário-Urano muito forte, veloz, rápido, futurista, impaciente, para uma energia de contenção e de frustração e de parada para analisar, que é essa lua cheia com esse aspecto de Saturno, certo? Então, fora outro ponto importante para a gente pensar é na presença de Mercúrio, né, com o que é falado, com o que é dito, mídias. Então, dá uma olhadinha também no vídeo da Lua Nova, que a gente estava falando sobre a questão com lideranças, né? Então, a Lua Cheia também evidencia isso. Deixa eu dar uma corrida aqui. A gente estava falando muito desse aspecto de liderança por conta de dificuldade para figuras de liderança, por conta desse encontro com Plutão, né? Então, olhando que todos os planetas pessoais, que são de suma importância, estavam de alguma forma envolvidos com Plutão, de forma muito de cara, né? Então, no mesmo grau ali. Então, todos esses planetas, incluindo Sol e Lua, estavam de cara com Plutão, que é essa energia do tudo ou nada, que é essa dificuldade com questões ligadas a poder, a figuras de autoridade. E a gente está vendo aí bastante questões associadas a isso, né? E, especialmente agora nessa lua cheia, participa também Mercúrio aqui dessa equação, né? Do que é falado, o que é dito, o que é divulgado. Tem uma lupa, né? Então, o que a gente fala, tanto figuras de autoridade, como a gente está vendo, quanto nós no dia a dia, a gente cuidar daquilo que a gente fala. E o Mercúrio entrou em Peixes, vamos olhar de novo a jornada? O Mercúrio entrou em Peixes, que é a nossa fala, o mental, né? Aqui no dia 23, ficando até 10 de março no signo de Peixes. Então, o Mercúrio, que é o mental no signo de Peixes, ele é uma posição não favorável, né? É uma expressão de Mercúrio, e de novo bom ou ruim, que a gente evita na astrologia. Por que eu estou falando não favorável? Porque tecnicamente na astrologia, uma função planetária pode estar mais à vontade ou menos à vontade, dependendo do signo onde ela está. Então, por exemplo, a função do pensamento e da comunicação, Mercúrio, num signo de Gêmeos, onde ele está melhor posicionado, por exemplo,
é um signo que permite a essa função se espalhar na comunicação, ser objetivo, fazer conexões, ligar, mental, cerebral, tudo combina. Quando a gente está falando de um signo intelectual, planeta intelectual, uma função, Mercúrio, num signo extremamente mais para a linha do subjetivo, do etéreo, da sensibilidade, que é Peixes, a gente tem a função de conexão intelectual ali de Mercúrio indo por um caminho, que é o que a gente precisa explorar, tanto quem tem Mercúrio em Peixes no mapa, quanto agora nesse período, é a gente usar o lado luz dessa posição, né? Que é fugir da sombra, que é a dispersão, que é se perder nas informações. Por quê? Porque Peixes capta muito. O Mercúrio é objetivo dando informação e o Peixes é aquela parabólica que capta tudo. Então vamos usar esse captar tudo para intuição, imaginação, criatividade, empatia, as palavras, há uma sensibilidade maior com as palavras, com Mercúrio em Peixes, o que é dito tem ali entra, né? E não só entra, como encontra Saturno, que cobra caro pelo que é dito. Então, isso serve para a coletividade, serve para nós, certo? O Marte segue em Aquário, nessa lua cheia. Marte em Aquário de 13 de fevereiro até 22 de março. E aí nós estamos ainda com essa energia de tudo ou nada, né? Peraí, deixa eu mudar aqui, eu fui para o lugar errado, peraí, gente. Essa energia de tudo ou nada de um Marte que segue com Plutão ali. Tá mais separado, né? Nós estamos aqui com o Marte a 8 graus e Plutão a 1 grau, mas super operante, né? Então ainda estamos nessa energia de embate que agora no mapa da lua cheia cai numa área de executivo, liderança, líderes, presidentes, o executivo. Na astrologia mundial, a gente está falando aqui dessa combinação de Saturno, Sol e Mercúrio, na casa 11, que é a casa do Senado, do Parlamento, né, desse setor da parte legislativa, né, e o Judiciário é a casa 9, que estava tensa ali na Lua Nova, do ciclo, né, então essa Sol e Lua em Aquário estava quadrando Urano ali, que já está na casa 9, na Lua Nova, certo? Que faz parte desse ciclo. E aí também eu falei de crianças, né, na lua nova, que estava essa combinação com Plutão e tal, na lua nova lá na casa 5, vamos voltar para lá para vocês verem, né, esse enfoque de casa 5, e a lua da lua cheia segue aqui, né, tá na casa 5, que também tem a ver com atividades culturais, crianças, o lúdico, entretenimento, enfim, esse aspecto tenso relacionado a esses assuntos. Então o Marte segue na lua cheia com esse aspecto de Plutão, quadra o Júpiter, que tem esse lado do muito, a síndrome do muito com Júpiter. A lua é o povo, né, na astrologia mundial, então a gente tem essa combinação muito favorável, né? O Júpiter está a 10 graus e a lua está a 5 graus de Virgem, ambos em signo de terra, então tem esse favorecimento para o povo. A casa 1 também está associado à nação, ao povo, com o Júpiter ali, que é um benéfico, né? Que inclusive está fazendo esse aspecto do próprio sextil de 60 graus com a galera aqui que está na casa 11. A Vênus, então, continua sendo um dos planetas que encontrou Plutão. Vênus tem a ver com economia, falamos disso no vídeo da Lua Nova. E estamos ainda nesse embate, né? Esse tudo ou nada ligado à liderança, quadrando Vênus, que é esse muito, os excessos, os exageros, e lembrando que Vênus também está associada à economia, não só à parte relacional. Do ponto de vista relacional, a gente está com a Vênus em Aquário, né, que é uma energia de liberdade, então a gente ter a liberdade dentro das relações, encontrando Plutão. Quando qualquer coisa que encontra Plutão, então nossas relações incluídas, olhando o que está crítico, olhando o que não estava visível, para o bem e para o mal, né, pessoal? Não precisa ser necessariamente ruim, apesar de Plutão ter esse lado de trazer a crise à tona, talvez seja nesse momento que a gente realmente confronte e desbrave, né, alguma resolução, né?
Eu tinha falado da Liz Green e também eu estava dando uma olhada aqui no Astrologia Esotérica do Alan Leon, que é outra referência aí para vocês. E quando a gente estava falando de Saturno, né, eu acabei não comentando, que ele coloca aqui como a ponte entre o superior e o inferior. Né? Então, Saturno, lembrando que é o protagonista dessa lua cheia, é o planeta limítrofe, né? Que é o último que a gente vê a olho nu, que dá essa sensação de limite. Qual o seu limite? O que você quer colocar um limite? Né? O que agora precisa confrontar a realidade? E eu queria ir concluindo dizendo o seguinte, que Saturno, a pergunta correta para ele, já que ele é tão importante nesse ciclo da lua cheia, a gente tira muito mais proveito se a gente não bater de frente com ele, com o limite, com a frustração, com aquilo que a gente não consegue. Saturno tem a ver, né, com esse timing, é o deus do tempo, né, com esse timing diferente entre o que a gente quer, entre o que o ego quer e o que as circunstâncias permitem. Então, se for o caso, e a tendência é que a gente se defronte de alguma forma com isso, a gente se perguntar, que é uma pergunta muito mais sábia para Saturno, o que ainda precisa maturar, né? O que não está pronto, porque Saturno está associado com essa falta de maturidade, ou pede a maturidade de um assunto. Então, eu gosto de dar o exemplo de empreiteiros e de cimento, né? Então, enquanto o cimento estiver molhado, não adianta tentar pisar, porque vai ficar uma pegada ali que você não quer. Então, o que falta maturar? Se você estiver na vibe saturnina de frustração, o que vale a pena respirar em cima disso, olhar por outro ângulo, fazer as lições de casa, respirar em cima de um timing que talvez seja mais lento do que você gostaria, com essa pegada mais crítica e analítica que a gente está numa lua cheia de Virgem. Bom, era isso que eu queria compartilhar até aqui. Queria te lembrar de se inscrever, fica aqui com a gente, aqui é uma comunidade da gente trocar. Na medida do possível, eu estou sempre respondendo vocês. Me fala como a gente está olhando, né? A ideia da gente construir essas jornadas juntos aqui, a gente olhar o que acontece, né? Não, como eu disse, não adivinhar. A gente está falando sempre de um cardápio de símbolos, mas o que a vida trouxe, né? O que a vida traz para a gente trazer, tanto em termos de notícias quanto em termos do que acontece com cada um de vocês. Eu sempre pergunto onde vocês estão, né, que é a minha alma sagitariana, para eu ver de onde vocês estão escutando. E é um prazer ter você até aqui, especialmente se você chegou até aqui. Eu te agradeço a audiência e a gente se vê no próximo vídeo. É um prazer estar com vocês por aqui. Ótima lua cheia, beijo enorme, a gente se vê por aqui.